Professor Martins, e hoje, gente, vamos fazer aqui nossa primeira análise de investimentos defensivos. Não fiz nenhuma, ainda não fiz nenhum no nosso canal aqui, nunca tinha trazido uma proposta dessa, mas eu creio que, tendo em vista, né, todo esse novo contexto de era de caos que a gente está vivendo no mundo, e não só no mundo, eu acho que, né, no Brasil também. Então, assim, o futuro é muito incerto e a gente tem que pensar em fazer investimentos defensivos se a gente quer não só proteger o nosso patrimônio, mas também criar condições de subsistência no longo prazo. E daí, gente, uma das coisas que quando a gente pensa, né, em subsistência no longo prazo são as chamadas ações previdenciárias. Ou seja, ações de empresas perenes que perduram no tempo e que permitem que a gente tenha possibilidade de oferir lá na frente uma aposentadoria com essas ações. Hoje eu trago aqui para vocês a Klabin, tá? E eu trago isso hoje, num dia em que eu me desfiz da minha posição na Klabin. Então, que eu vendi todas as minhas ações. Não tinha muitas, tá, pessoal? Tinha muito pouco. Porque era uma ação assim que eu comprava mais por pensar, né, em ter uma conexão assim, com a proposta da empresa, pela proposta ambiental da empresa. Mas a partir do momento em que a gente começa a pensar em que a gente precisa fazer, né, devido a tudo que está acontecendo no mundo, no Brasil e o que vem pela frente, que a gente não sabe e que não parece ser coisas muito boas. Então, trazendo esse foco, que agora, né, a nossa meta é fazer investimentos defensivos, a gente precisa então começar a mudar as nossas perspectivas, aonde a gente vai alocar nossos recursos. Então, por isso, né, gente, eu entrando mais nessa lógica, que é uma lógica que eu quero trabalhar daqui para frente, de investimentos defensivos de longo prazo. Então, eu hoje já começo falando no vídeo que eu me desfiz da minha posição na Klabin. Então, isso já é o meu posicionamento aqui, já falando antes, né, se esse aqui é um investimento defensivo de longo prazo ou não. Para mim, e não é. Isso aqui não é uma sugestão de investimento, tá, pessoal? É mais uma análise que eu estou fazendo aqui para que a gente possa debater, trocar uma ideia. Eu sei que tem muita gente que gosta de Klabin, tá? Não deixo de achar uma empresa maravilhosa, né, com uma proposta muito interessante. Mas eu penso, e olhando para frente, né, que os riscos são muito grandes para quem busca, e aí vejam, um investimento defensivo de longo prazo. Então vamos qualificar aqui. Se a gente quer investimentos defensivos de longo prazo, pensando que eles podem vir a ser uma ação previdenciária, um rendimento, uma renda passiva previdenciária lá na frente, a Klabin não é, no meu ponto de vista, esta opção. Tá? Então, assim, a gente já olha aqui, olha, é uma empresa centenária, tá, gente? Tem mais de 100 anos. Então está aí, perene, firme, forte, produzindo lucros, né, empregando muitas pessoas, cumprindo uma função social excelente. Então aqui nesse vídeo, de nenhuma maneira assim, né, eu pretendo aqui desmerecer a empresa. Pelo contrário, eu acho que é uma empresa maravilhosa. Só que olhando para a minha perspectiva, né, de investimentos defensivos de longo prazo, ela não serve mais, tá? E aqui, olha aí, aliamos tecnologia com bioeconomia, criamos soluções para um futuro sustentável. Assim, gente, é muito interessante a proposta da empresa nessa parte, tá, de sustentabilidade, que é uma parte que me interessa muito. Só que, olhando a situação que a gente está passando, gente, né, essa questão do câmbio climático, da alteração climática, eu vejo que a própria empresa pode sofrer muito o impacto disso, né? E é o que a gente vai conversar aqui hoje.
Aí aqui a gente dá uma olhada, né, no portfólio. Isso aqui está no site da empresa, podem acessar e ler com mais calma. Que ela vai desde, né, ela tem hoje, desde a produção da própria madeira, né, ela tem lá suas áreas, suas terras, para a produção da própria madeira, e aí ela industrializa e ela vende da madeira, ou ela vende a madeira, ou ela vende a celulose, que ela extrai da madeira, ou ela processa essa celulose e a transforma em papéis e embalagens. Então ela faz mais ou menos o ciclo completo aí, né, das coisas que ela atua. Isso foi, né, uma construção que a empresa fez, um capex, né, que são os investimentos que a empresa fez, está fazendo para que ela consiga ter esse ciclo completo. Acho muito interessante, né, acho que a empresa realmente tem uma posição vantajosa no mercado em relação a isso, né, e nesse ponto não é da nossa análise aqui, tá? Aqui mais alguns selos que ela tem, né? Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, Índice Dow Jones de Sustentabilidade, CDP, que é um outro índice. Então, assim, nacional e internacional, essa empresa é reconhecida, tá? Pela questão de investimentos em sustentabilidade. Em relação a acionistas, né, gente? Essa era uma empresa aqui que, segundo dados da própria empresa, ela tinha 10 mil investidores em 2018, chegando a quase 500 mil, né, agora em 23, que parece que foi a última vez que fizeram essa análise de dados. Realmente houve um crescimento, né, 2018, em 5 anos, da quantidade de investidores, das pessoas que descobriram essa empresa. Né? Até um dos maiores, o maior investidor pessoa física do Brasil, ele tem ações dessa empresa e ele recomenda, ele acha que é interessante ter, e ele tem suas motivações para isso, claro. Bom, aí voltando aqui no primeiro slide que eu tinha aberto, uma das coisas que a gente já olha, né, pessoal, é que nos últimos 12 meses ela perdeu aí quase 12% do seu valor, tá? O preço-lucro dela é alto ainda, apesar de ter perdido isso, o preço do lucro está alto, né, gente? Está fora, assim, de uma perspectiva saudável para se adquirir uma empresa, né? Está em 12, então está muito caro, tá uma empresa que está cara, né? E o dividendo dela está em 6, a mais de 6, claro, a gente sempre olhando para trás, nunca olhando para frente, né? E o preço dela, hoje, que me desfiz as minhas posições, está em 3,50. Tive prejuízo? Tive prejuízo, né? Porque, assim, eu sempre ia comprando quando sobrava algum dinheirinho, assim, quando sobrava até mesmo uns R$4 na conta, eu ia lá e comprava uma ação, né? Para não deixar o dinheiro parado. Mas eu tinha poucas ações. A verdade é que, tendo em vista outras opções que estão disponíveis no mercado hoje com preços bons, preços baixos, e comparando a queda, então, né, de coisas que pagam mais e que têm mais possibilidade de duração no longo prazo, eu optei por já fazer essa troca. Né? Então, se eu tenho uma outra ação que também caiu, mas que me dá mais segurança, que é mais defensiva do que essa aqui, no longo prazo, por que não já fazer a troca, né? Ficar segurando esse papel aqui sem sentido, tá? Aqui fala, né? Então, se você tivesse investido 10 anos, você teria ganho, há 10 anos atrás, você teria hoje ganho cerca de 50% na empresa, tá? Tá aqui até embaixo, vocês olham isso aqui, tá 10 anos, 56%. Só que se você vai olhar a rentabilidade, né? Em relação aqui aos períodos mais curtos, tá? É toda negativa. Tá? A gente é uma empresa que investiu bastante nos últimos anos, então ela contraiu bastante dívida, né? E também tem o problema da questão do commodity, dos ciclos, dos preços, né? Da demanda, que impactam diretamente esse tipo de empresa. Se a gente for olhar aqui, né, a fórmula do Benjamin Graham, ele coloca que o preço justo seria R$3, e aqui está R$3,50, tá? Então realmente ainda está acima do que seria o preço justo, né? Não teria nem margem para se comprar, né? Então estaria acima do preço teto, sendo que a gente nunca compra algo no preço teto. Com relação ao histórico dos dividendos, a gente percebe aqui nesse gráfico que nos últimos 5 anos ela pagou 4,23%. Dividendo médio nos últimos 5 anos. Então, realmente, apesar dela ter pago nos últimos 5 anos, ela pagou muito pouco. Então, ela paga abaixo daquilo que é, né, do método Bazin. Né? Ela não paga o suficiente, né?
Se a gente for olhar aqui e for pegar no tempo, não vai então valer a pena, né, se for aplicar o método Bazin para se comprar essa empresa, né? Ele até aqui pela tabela dele, se a gente for aplicar o método Bazin, o preço teto seria 3,25 e ela está 3,50, então também não estaria adequado, lembrando que a gente nunca compra as coisas no preço teto, né? Então, pessoal, olhando, a gente, por esses dados aqui, a gente percebe que a empresa ainda está cara, né? Ainda está cara, está pagando pouco dividendo, tá? E isso é algo que já nos deve acender um sinal amarelo, principalmente se você está pensando no investimento defensivo de longo prazo, né? Significando que, apesar das perspectivas de ser um negócio interessante, né, que já tem mais de 100 anos de duração, essa empresa aqui, ela está aí, está firme e forte, está, né, com maquinários modernos, produzindo novos tipos de papel que, né, que são assim, que demandam não só menos recursos naturais, mas recursos que são, né, que têm um menor tempo para estarem maduros. Então, assim, tem várias vantagens competitivas, mas olhando por esse ângulo que a gente está pensando agora de investimentos defensivos de longo prazo, ela deixa bastante a desejar, né? Então, eu realmente ficaria um pouco preocupado aqui, né, de me manter, né? Faz aí algum tempo que eu já tenho esses papéis, não me preocupei porque era pouco, realmente era muito pouco, tá, pessoal? Não chegava a R$1.000, então assim, sinceramente, né, fui lá colocando o que sobrava, mas eu vejo que não vale a pena se a gente está pensando nessa outra lógica, né? Aqui tem mais ou menos o gráfico, né, do que ela vende, né? Distribuído aqui os mercados que ela tem aí, que vai desde a madeira, desde a celulose, as embalagens, papéis. Então é o que ela né, gira aí no mercado, tá? Uma das coisas aqui, gente, que também é preocupante quando a gente olha os dados, né, é a questão da dívida, né, gente? Então ela é uma empresa que vale, né, valor de mercado 21 bilhões, né, valor de firma, né, 51 bilhões e o valor da dívida quase 30 bilhões. Então é uma empresa que está com uma dívida alta, tá? E eu acho complicado, né, tendo visto que a gente está num momento de ciclo de alta de juros, isso vai impactar diretamente a empresa, por mais que ela tenha, e ela está com uma perspectiva agora de pagar até menos dividendos para tentar pagar essa dívida, reduzir o impacto da dívida, ainda assim, né, está muito acima do que é o saudável, né, pensando no longo prazo. Tá? Pode ser que ela resolva isso, vai parar de fazer investimentos, né? Vai dar um tempo, vai só materializar o que já tem, mas eu acho que é uma dívida alta para a gente pensar. E uma das coisas agora, né, que eu acho que é o ponto central aqui para falar de investimentos defensivos de longo prazo, que realmente me preocupa, né? Então todos esses aspectos, né, de dívida, né, de não pagar dividendos suficientes, não estar com um histórico bom de pagar dividendos. O que mais me preocupa foi uma postura da empresa, né, em adquirir terras. Ela já tinha terras e em 2023 ela adquiriu por $1 bilhão, 1 bilhão 160, né, 1 bilhão 160 milhões de dólares, terras, né, no Paraná, que equivalem a 150 mil hectares para, né, produzir madeira. Ela já tem outras terras que ela tem em São Paulo. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar lá a quantidade de terras que ela tem. Isso me preocupa demais, pessoal, né? Porque quando você produz esse tipo de madeira, que é, né, seja um eucalipto específico para a produção de papel, são madeiras de locais frios, né? Então, se a gente pensar numa curva de gráfico de aquecimento, a gente pode ter, né, em 15, 20 anos, a inviabilização da utilização dessas terras para cultivo desse tipo de madeira. Então isso me preocupa bastante, tá, gente? Porque se a gente for pesquisar, né, todas aí as estatísticas de câmbio climático, do que está acontecendo, e levar isso pelo lado científico, né, e não ideológico, pode ser que a gente tenha realmente um impacto aí nos próximos anos
que inviabilize ou que reduza a produção, né? Então são árvores de frio que começam a ter uma temperatura mais alta, então elas se desenvolvem menos. Ou pode afetar até a própria qualidade da celulose que se retira dessas plantas. Então eu não vejo condições num tipo de empresa como essa de você fazer um investimento defensivo de longo prazo, que é a nossa meta. Olhando então para esses dados, e isso realmente me levou, né, a pensar que eu não deveria deixar mais recursos nessa empresa, mesmo que eram poucos, porque eu estaria aqui colocando em risco esses recursos, né, e estaria pagando para ver. Né? Pagando para ver se vai acontecer, não vai, se vai dar certo, se não vai, se ela vai conseguir pagar a dívida, se não vai. Né? Aparentemente vai, está sob controle. Não estou dizendo que a empresa está, né, em risco de falência, não é isso que eu estou dizendo, não. Eu só estou dizendo que, dentro dessa perspectiva nossa, dessa direção, não é uma empresa que vale a pena. Né? Então ela não pode ser considerada dentro dessa minha proposta enquanto um investimento defensivo. Por isso que eu não colocaria essa empresa dentro do rol dos investimentos defensivos aí que a gente quer, pensando no longo prazo, né? Pensando em ter uma renda passiva no longo prazo que permita uma aposentadoria, uma sobrevivência. Então não colocaria, tá, gente? Mas isso é uma posição minha, não é uma sugestão de investimento ou desinvestimento, no caso. Estou mais aqui para relatar a minha experiência, o meu olhar analítico e trazer essa nova proposta aqui para a gente trabalhar juntos. Se vocês gostaram aí, né, dê uma curtida, dê uma comentada. E o importante, gente, quando a gente fala de investimento defensivo, é a gente sempre colocar o pé no chão. Né? E colocar o pé no chão e não olhar o curto ou médio prazo. A gente tem que começar a criar cenários de longo prazo. E aí no cenário de longo prazo você tem hipóteses. Posso estar errado, mas será que vale a pena pagar para ver? E se eu estiver certo, né? E você colocar dinheiro aí e esse dinheiro se perder? Porque aí não vai servir mais para plantar esse tipo de árvores, vamos vender as terras. E vai servir para plantar o quê? Né? Aí essa questão. Tá, podemos plantar, sei lá, na Patagônia. Tá, mas aí é aquilo, né? Você vai ter que vender aqui e comprar lá. Então, esse investimento em áreas, né, em terras, que é preocupante. É melhor você ter uma empresa que não tem isso, porque uma empresa que não tem isso, ela pode comprar de outro lugar, né? A celulose. Mas acho que esse é o ponto de vista, gente. É dentro dessa lógica, né, de investimentos defensivos. Se você está olhando para o longo prazo, convém que você, né, reflita sobre essa análise que eu fiz aqui para a gente compartilhar. Tá bom, gente? Então essa era a proposta de hoje. Eu vou deixar isso também no blog, né, colocar isso lá para que fique registrado e permita análises futuras, né, que a gente possa ir acompanhando isso aí futuramente. Tá bom, gente? Então eu sou o professor Martins e até nos próximos vídeos.